Olá, gente! Então, hein? Presidente do Comitê Austríaco para a OTAN faz ameaça separatista ao Brasil. Não é bem assim, né? Primeiro que ele só postou uma imagem que os próprios brasileiros costumam postar nas redes sociais pedindo pela desintegração de algumas regiões do território brasileiro para alcançar a independência, né? Agora, é aquilo. Sabe por que isso é irônico? É porque a Rússia se favoreceu com movimentos separatistas armados na Ucrânia e pegou território, né? Olha só que coisa, né? Parece que tanto a OTAN quanto a Rússia têm objetivos em comum, mas é aquilo, né? No caso brasileiro seria algo muito bom para a região, porque é aquilo, né? Pega São Paulo, por exemplo. Se São Paulo se separar, você ficar longe, né, dos parasitas ali de certas regiões, né, que vivem sendo sustentados com impostos de outros, né? Revoltado com a participação do Brasil e do presidente Lula na cúpula dos BRICS e com os debates a respeito de um possível mundo multipolar, o austríaco Günther, né? Presidente do Comitê Austríaco para a OTAN, usou as redes sociais nesta sexta para fazer graves ameaças separatistas ao país. Só que ele não é da OTAN, né? A Áustria não faz parte da OTAN, né? Se eu não me engano. Mas não tem como aquilo fazer. Ele fez ameaça, ele só postou alguma coisa e deixou ali rolar, né? Só que aquilo, né? Separatismo no Brasil sempre existiu. Né? Em 1932, São Paulo tentou se separar e infelizmente não conseguiu, né? Mas já desde então existem movimentos separatistas há muito tempo, na década de 90. Era muito mais forte, inclusive antes do Bolsonaro ter assumido, né? Para vocês verem que realmente o Bolsonaro retardou muito o processo separatista de alguns estados no Brasil, né? Que não queriam, de certa forma nenhuma, ser separatista, né? Então ele foi bom pro establishment político atual, né? Porque se São Paulo se separa, acabou, né? Não tem mais nada, né? Em uma série de postagens em que tenta levantar a hashtag ex-Brasil, ele conclama os países da OTAN a desmantelar as nações hostis ao mundo livre, e postou uma série de mapas hipotéticos de um Brasil separado por novas fronteiras. Na sua concepção, os BRICS seriam uma espécie de ONU paralela articulada para dar apoio a Vladimir Putin, o ditador que dá as cartas na Rússia, né? Ele até chama o Lula de genocida, né? Olha só que coisa, né? Ele fala que o Lula é genocida, só que os caras lá não estão muito felizes com o Lula, né? Parece que eles acharam que o Lula ia ser um cara tipo Biden, e não, é um cara muito mais maduro da vida, muito mais parecido com o Maduro do que realmente um Biden, né? Enfim. No artigo original consta a informação de que Günther é o presidente do Comitê Europeu da OTAN, mas na realidade, já corrigido no texto acima, ele é o presidente do Comitê Austríaco para a OTAN. Ele é um cara que realmente quer que a Áustria se junte à OTAN, provavelmente, né? Agora é aquilo. Separatismo é algo que eu sempre defendi aqui e vou continuar defendendo. Acho que o Brasil, do jeito que está, nunca vai se desenvolver, porque tem estados parasitas e estados sustentadores. Os estados parasitas nunca vão deixar de parasitar, nunca vão deixar né, de querer sugar dinheiro dos outros e nunca vão se desenvolver. O que acontece? Quando esses estados acabam não se desenvolvendo, outros estados acabam sendo segurados também para não se desenvolverem mais, né? O caso de São Paulo e entre outros estados, né? Fica aquilo, né? Um fica absorvendo o outro, né? E não deixam os estados mais desenvolvidos ficarem ainda melhores, né? Eles retardam totalmente o processo civilizatório, né, do país. Agora, essa fonte aqui, ela é da revista Fórum. A revista Fórum, ela não é uma revista lá grande coisa, né? É uma revista totalmente de extrema esquerda, né? E, enfim, o que é irônico é que em grande parte do mundo a esquerda não tem se manifestado muito pró-Rússia, mas no Brasil a esquerda como um todo ela tem se posicionado muito pró-Rússia, né? Ela comprou realmente o argumento do Putin de combate ao nazismo e essas coisas, né? Que não faz o menor sentido, né? Enfim.
Ele que invadiu o país vizinho, ele que botou as forças armadas dele no país vizinho, né? Ele que né, enfim, fez várias coisas bastante ditatoriais. Não que o Zelensky seja inocente, mas é meio irônico o cara querer falar que vai combater o neonazismo, sendo que numa das forças militares da Rússia tem pessoas ali declaradas que são neonazistas. Então, assim, enfim, não dá para levar essa coisa a séria. Na verdade, é aquilo, né? É uma guerra que está sendo feita mais pelos Estados Unidos contra a Rússia, né? A gente sabe que a Ucrânia está sendo usada, né? Inclusive a Ucrânia já está sendo usada há muito tempo pelos democratas para fazer lavagem de dinheiro, né? Inclusive é muito injusto o Trump ser preso por interferência nas eleições, sendo que os democratas são muito corruptos. Inclusive tem toda uma linha de corrupção ali na Ucrânia, e até hoje ninguém processou os caras, né? Como vocês verem, né? Inclusive eles tiraram uma notícia diária em plena eleição de 2020 porque, enfim, alegando que era fake news, sendo que não era fake news, era uma notícia verdadeira que fazia exposição, né, das coisas que foram obtidas dentro do laptop do filho do Biden, o Hunter Biden, né? E é aquilo, né? Agora, eu realmente não sou nem um pouco contra separação, acho que tem que separar sim, né? Cada um ficaria com um lado. Acho que isso seria muito positivo, até pelo avanço econômico de certas regiões, e outros aí que são parasitas, ou iam ter que parar de ser parasitas, ou nunca iam se desenvolver. E aquilo, o meu problema, eu não tenho nada a ver com essas regiões, não tenho nada a ver com esses estados, não tenho nada a ver com essas pessoas, elas que fiquem lá e não venham para outras regiões e que permaneçam lá. Querem votar no Lula? Votem no Lula. Votem na esquerda, votem no comunismo, votem na extrema esquerda, mas não venham encher o saco de outras pessoas. Esse que é o grande problema aqui, né? É que o separatismo também, como eu falei, sempre teve movimentos muito fortes no Brasil. Separatistas sempre foram muito fortes no Brasil. Só que olha só que coisa, na década, em 1800 e adiante, teve muitos movimentos separatistas. Dom Pedro eliminou todos, né? A monarquia eliminou todos os movimentos. E olha só que coisa, quando chegou na vez de minar o exército, aí eles não minaram. Aí foi a grande tragédia, a proclamação da República e o golpe de Estado lá, em 1889, foi o grande marco horrível para o Brasil, né? Porque aí é aquilo, né? Não digo para o Brasil, digo para as regiões que queriam se tornar independentes, né? Porque aí, né, virou tudo uma república, né? Virou tudo uma república. E enfim, aí já não tinha muito mais para onde correr, né? Apesar de que em São Paulo, em 1932, tentou se separar, mas foi freado ali pelo Getúlio Vargas, né? Que deu um golpe de Estado, assumiu em 1930 com o golpe, porque ele não foi eleito democraticamente, foi um outro cara que foi eleito democraticamente, ele perdeu as eleições, enfim. Mas enfim, os guerreiros de 1932, né? É aquilo, né? Não deveriam ter morrido em vão, né? Então, por isso que apoio sim a separação de todas as regiões que quiserem se separar do Brasil. E aquilo, deixa o Lula fazer as cagadas dele em outras regiões lá. Deixa o Lula fazer cagada lá no norte, no nordeste, deixa ele fazer cagada deles lá, né? Deixa a gente longe das cagadas dele, né? Mas é isso. E é verdade, a BRICS ela é uma ONU paralela, né? É interessante que o cara diga isso, né? Porque realmente a BRICS não é muito diferente da ONU, né? A BRICS é uma organização criminosa também, né? Igual a ONU, né? Mas é engraçado isso, né? De fato, a Rússia também se favoreceu na Ucrânia com os separatistas, né? Então, será que agora eles estão querendo fazer a mesma coisa que a Rússia, em fomentar movimentos separatistas? Mas cadê as armas, né? Faltam eles das armas, né? E o aval político, né? Seria igual uma balcanização da Iugoslávia, né? Será que eles teriam dinheiro e coragem para fazer uma nova balcanização desses países, como eles fizeram na Iugoslávia? A Iugoslávia deu certo, né? Os países todos se separaram, né? Os que queriam se separar, né? Mas enfim. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo e é aquilo. Inscrevam-se no meu canal no Rumble, isso que é muito importante. Inscrevam-se no meu canal no Rumble e acompanhem meus vídeos por lá também. Tá? Um abraço.